Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Axis VM. O tópico para a lição de hoje e no seguimento das lições anteriores tem a ver com a malha, ou em concreto com esta barra de ferramentas malha. Esta malha, obviamente quando carregamos, torna acessível uma série de opções. À luz daquilo que tivemos a ver nas lições anteriores, onde também tínhamos outras opções para outras barras de ferramentas, pronto, iremos ver o que é que cada uma destas coisas faz. Esta malha, no fundo, é a base para o cálculo de elementos finitos aqui no programa, porque penso que já comentámos isso noutros vídeos, se calhar até para outros softwares também que vendemos para elementos finitos. Portanto, a criação desta dita malha é a base de qualquer programa de cálculo deste género. Portanto, aqui, obviamente, no Axis VM não é muito diferente. E podemos criar estas malhas, quer para elementos lineares, portanto, que corresponde aqui a este primeiro ícone, como para domínios. Portanto, vamos ver a questão sobre os domínios, penso que seja mais interessante, mas vamos passar os olhos também aqui sobre estes elementos lineares. Para começarmos, vamos criar aqui uma geometria bastante simples, aqui com uma forma um bocadinho mais estranha também para permitir ver aqui um bocadinho algumas diferenças na criação desta malha. Portanto, qualquer coisa deste género. E vamos agora criar domínios sobre estes elementos. Vamos dar aqui, definir aqui o material, portanto não é muito importante. O material é que interessa mais a questão aqui da criação dos domínios. E vamos então aqui ao nosso menu Mesh, portanto a malha. Primeiro de tudo, os elementos lineares. Portanto, isto apresenta aqui um quadro, uma caixa de diálogo bastante simples. Portanto, escolhemos aqui um elemento ou mais. Temos aqui duas ou três situações. Portanto, podemos definir aqui o tamanho máximo dos elementos, ou podemos dizer que, em vez disso, queremos dividir o elemento em X segmentos. Temos depois aqui algumas opções também, especialmente aqui também se tivéssemos aqui uma geometria em arco, para dar aqui aquilo que normalmente chamamos um erro cordal, que aqui está definido como o máximo desvio a partir do arco, portanto, que é a dimensão máxima que pode desviar a partir da geometria que está definida. Portanto, é relativamente simples. Concentrando na questão dos domínios, porque acho que de facto é mais interessante. Portanto, abre aqui esta função e todas estas opções aqui têm a ver depois com esta questão da malha nos domínios. Portanto, podemos criar uma malha de elementos nos domínios que são escolhidos e depois temos alguns parâmetros que podem influenciar esta criação. Portanto, eu vou dizer que é criar para tudo. É-nos disponibilizada esta caixa de diálogo, onde podemos definir várias coisas. A primeira delas, o tipo de malha que queremos criar. Pode ser uma malha triangular, uma malha quadrangular ou ainda uma malha mista. E depois podemos definir um tamanho médio para os elementos que são criados. Esta malha tem algumas vantagens dependendo da forma que estamos aqui a executar. À partida, para uma melhor qualidade, eu diria que a malha quadrangular é superior e é melhor. Mas a ideia também é termos uma estrutura tão simples e tão regular quanto possível, e quando temos alguns detalhes, termos uma definição melhor das zonas ao redor desses mesmos detalhes. Vamos tentar aqui ver alguns exemplos. Vamos criar primeiro aqui uma malha triangular. Eu não vou mexer para já em nada destes parâmetros aqui abaixo. Portanto, temos aqui uma malha triangular que está até bastante uniforme, bastante regular, com alguns pequenos pontos aqui que não são significativos, onde existe aqui alguma variação, mas de facto está aqui uma malha bastante regular. Vamos agora fazer exatamente este mesmo exemplo para uma malha quadrangular. Portanto, e podem ver que a malha aqui até é bastante também regular, aqui com algumas variações no centro, mas também é bastante uniforme.
E por último, vamos fazer aqui esta opção mista para ver o que acontece. Ok, aqui este exemplo com algumas variações, efetivamente, mas não é um modelo que radicalmente seja muito diferente. Pronto, este efetivamente é um exemplo onde podemos ver que aquilo que obtemos em qualquer um qualquer um dos tipos de malha, de facto é bastante similar. Portanto, esta qualidade da malha é bastante importante para também obterem resultados tão precisos e tão fidedignos quanto possível. Eu agora, antes de avançarmos para a malha e vermos depois as outras funções, vou criar aqui alguns pontos e vamos avançar então para a malha. Vou avançar para uma malha quadrangular. Portanto, indo aqui para estas opções, portanto, temos aqui a possibilidade de definir o tamanho da malha, portanto, este tamanho da malha influencia diretamente o cálculo e o tempo de cálculo que é necessário para calcular e até depois para o próprio cálculo daquilo que estiver em estudo, quanto menor for, obviamente, porque existem mais elementos a calcular, mas também o tamanho dos elementos, portanto, a definição dos elementos também influencia, obviamente, o resultado e a precisão daquilo que obtemos. Portanto, agora cada um de vós terá que fazer aqui um balanço sobre o tamanho que quer, a precisão que quer, versus o computador que tem e o tempo que ele demora a efetuar estes cálculos. Podemos escolher aqui também entre estas opções do encaixar a malha nas cargas. Isto é tipo um aviso que nos permite medir, entre aspas, a intensidade das cargas quando elas excedem o valor que está especificado. Portanto, isto vai encaixar essa malha nestas cargas definidas, por assim dizer. Depois podemos aqui fazer um ajuste da malha para as colunas. Isto também é um ajuste, é um refinamento, se assim quisermos, esta malha. Portanto, existe aqui alguma pequena definição. Vocês também podem depois criar aqui alguns pequenos exemplos para mexer e para verem um bocadinho o que é possível de obter com isto e as diferenças de resultados que se obtém. Temos aqui sim também a possibilidade de definir o método de divisão, portanto, ou uma malha uniforme ou uma malha adaptativa, que tem a ver, obviamente, com a forma dos domínios que estão a servir de base à criação desta mesma malha. E, obviamente, também o que chamamos aqui um smoothing, portanto, mais suave ou menos suave, em relação àquilo que também é criado depois na nossa malha. Portanto, eu vou deixar os parâmetros assim, vou tirar, aqui não tenho cargas definidas, portanto, vou fazer qualquer coisa deste género. E queria que notasse aqui algumas coisas importantes. A primeira delas é o facto de que ao redor dos pontos que foram definidos existe uma redefinição mais fina da malha, mais óbvia em alguns sítios que outros, pronto, mas existe essa redefinição. Mas para fazermos este refinamento da malha, temos então agora aqui 4 opções. A primeira delas que se chama uniforme. Eu vou fazer aqui, abrir uma janela só aqui em áreas específicas para vermos depois a diferença daquilo que é obtido. Vou dar aqui um tamanho menor ao refinamento da malha. Se lembram, eu tinha 0,5, aqui estou a dar 0,2. Portanto, e a malha é redefinida, mais pequena, e obviamente influencia os elementos que estão ao redor. Não tudo, mas vai ter uma influência direta sobre aquilo que está mais perto. Portanto, tivemos agora como resultado esta criação de malha mais fina, mas também diferente. Depois temos uma coisa que se chama bissecção, portanto, no fundo é a divisão da área escolhida mais ou menos ao meio, portanto, qualquer coisa deste género, portanto, há um refinamento local daquilo que é escolhido, portanto, não influencia tanto as áreas ao redor. Esta zona de transição é mesmo só local. Depois temos aqui uma coisa que se chama relativo ao ponto, ao nó, onde podemos escolher os pontos que queremos influenciar. Temos aqui um parâmetro que é dado
portanto, onde ao redor daqueles pontos escolhidos vai haver também um refinamento local. Também é algo interessante e pode ser importante também em algumas coisas. A mesma situação para as arestas. Eu vou dar aqui, por exemplo, estas arestas e podem ver que ao redor delas, portanto, houve também uma melhor definição da malha que estava definida. Depois de todas estas coisas tidas em consideração, podemos fazer uma verificação da malha, portanto, onde nos é apresentado, portanto, aqui uma pequena estatística e, se fosse o caso, alguns elementos problemáticos, portanto, como eles são definidos aqui como elementos fortemente distorcidos, portanto, no nosso caso não temos que a geometria é simples, mas poderiam ser aqui mostrados e poderiam, para obtermos bom resultado e para, se calhar, até não obtermos uma falha no nosso cálculo, trabalharmos esses elementos especificamente para os tornarmos diferentes ou com outras características. E depois, aqui duas funções. Esta está apagada porque não temos elementos lineares com malha criada. Temos só os domínios. Podemos podemos apagar todas as malhas dos domínios a partir dos domínios. Portanto, qualquer coisa como isto. Ou podemos apagar todas as malhas do modelo, simplesmente aqui. Portanto, e tudo é apagado. Portanto, isto era o que eu tinha para vos mostrar relativamente a esta opção das malhas. Espero que os exemplos tenham sido bons e claros o suficiente. Estamos cá para vos dar suporte, caso vocês necessitem de alguma ajuda adicional.